Daqui um pouquinho nós vamos entrevistar a doutora Adriana Kátia Poteschi. Ela é psicóloga, terapeuta certificada por um importante instituto dos Estados Unidos. Daqui um pouquinho nós já vamos bater um papo com a doutora Adriana. E qual vai ser o tema de hoje? O tema muito interessante, que tenho certeza que de uma forma ou de outra, né, nós já passamos, vivemos, superamos, ou vamos superar ainda, ou conhecemos pessoas que já passaram, estão passando por traumas. Traumas, por exemplo, uma questão de separação, uma briga, um estupro, uma violência, a morte de um ente querido, um susto, traumas de infância, traumas que foram enraizados em nossa vida e nossa experiência de vida. E é isso que nós queremos hoje abordar. Agora eu quero convidar você, vamos até o nosso escritório, nosso consultório aqui nos estúdios do Vida e Saúde, para batermos um papo com a nossa convidada de hoje, que veio lá do Paraná, nossa entrevistada, doutora Adriana Kátia Poteschi. Doutora Adriana, bem-vinda, que prazer recebê-la, viu, doutora? Prazer é todo meu. Ainda mais logo após o seu aniversário, que foi dia 1º. E o senhor nem sabe, mas eu comi uns salgadinhos que sobraram do seu aniversário. Ai, meu Deus do céu. O prazer é todo meu. Obrigado, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Tá muito frio no Paraná? Muito frio, hoje de manhã, 1 grau. Oh, meu Deus do céu. Gente, a doutora simpática, a doutora Adriana, já está aqui nos estúdios. Nós estamos ao vivo. Como estamos ao vivo, ela fez até referência ao aniversário. Obrigado você que cumprimentou, você que rezou também por nós, viu? Gente, o tema de hoje, traumas psicológicos. Tudo isso e muito mais nós vamos abordar hoje com a psicóloga, aproveitar que ela está aqui para a gente aprender mais. O tema de hoje, minha gente, traumas psicológicos. Conosco a doutora Adriana Kátia Poteschi, ela é terapeuta certificada pelo EMDR, é uma sigla norte-americana, portanto, onde já tem esse certificado. E está aqui conosco, veio lá do Paraná, para entrar na sua casa e tirar todas as suas dúvidas sobre traumas psicológicos. Doutora Adriana, primeira pergunta que nós queremos fazer é o que é um trauma? Quando a gente fala trauma, ou seja, uma pessoa que cai no chão, sofre um acidente, bate, quebra uma perna, sofreu um trauma. É isso? O que é um trauma? Pois é, se fizermos uma correlação com um trauma do corpo, nós podemos quebrar e nós podemos cicatrizar o osso. Mas vai ficar uma marca. Eu posso cortar, vai cicatrizar o meu corte, mas eu sei que aquele corte, se for profundo, ele vai sempre permanecer. Um trauma psíquico vai funcionar da mesma maneira. Há traumas pequenos, que com 2 semanas a cicatrização vai acontecer, no caso de um corte de uma mão. Assim como um trauma psíquico pequeno, o próprio corpo tende a digerir e se autocurar. Mas existem outros traumas que não, que infeccionam, né? Ou seja, que não é só o tempo que vai curar, mas precisa de toda a metodologia e as técnicas que vão possibilitar que ocorra também essa cura no cérebro, porque o trauma é uma ferida. Okay. Se fizermos uma tomografia computadorizada em momentos agudos de trauma, momentos muito graves, como pessoas que viveram ameaça de morte, situações de guerra, existe no scanner como que uma mancha preta no cérebro. Né? É como se fosse uma ferida uma mesmo. Lesão, uma ferida. Como se fosse uma lesão em traumas agudos. Quando estamos diante de um trauma, Frei, é como se o nosso cérebro, então, ferido, machucado, o nosso cérebro mais primitivo, ele hiperativasse de novo, como uma ferida que sangra de novo. As pesquisas norte-americanas vão mostrar o quê? Que no momento em que eu penso no trauma, ou em algo que se correlaciona com o trauma, uma parte do meu cérebro, da área do córtex pré-frontal, especificamente a área de Broca, fica sem ativação cerebral. Então, de uma forma simplista, diante de algo que nos perturba, que a gente não dá conta, ou seja, daquela dor que nos sangra, é como se nosso cérebro ficasse burro. Okay. Então, eu não consigo agir com o meu cérebro pensante. Como nós vimos na matéria apresentada agora, não é? Ela disse, foi um simples esbarro. Acha que foi a causa. Não sabemos. Nós só saberemos se aplicarmos algumas técnicas que vão levar ela a lembrar coisas ainda mais primitivas do que aquele raspão. Porque talvez o trauma dela
possa ser vindo da infância dela, aos 4 anos de idade, onde ela foi muito humilhada pelo pai e disse: você não pode errar. E aí, quando ela faz um simples esbarrão, ela ativa aquele medo, o medo talvez de apanhar. Então, nós não sabemos exatamente a origem desse trauma de dirigir dela. Com raspão não justifica um trauma. Acho que a primeira coisa, diante de um trauma psicológico, porque é questão de mente, é tomar consciência da realidade. É isso? É isso, não é? Não só isso, claro, né? Mas o primeiro passo é esse, não é? Lembrando da questão de dirigir, uma paciente tinha uma dificuldade também de dirigir e a raiz do trauma dela ocorreu quando ela era bebezinha e a família plantava café no interior. E com toda a família trabalhando, né? Disseram então que fulano cuida do bebezinho e fizeram um buraco embaixo de uma sombra de uma árvore para que o bebê ficasse acolchoado, tudo para que o bebê ficasse. A questão é, esqueceram o bebezinho ali, foram quando a colheita, chegou às 6 horas da tarde, uma tia achou que a outra estava com o bebê, e, enfim, a bebê passou o dia inteiro lá. Então, o registro dela, ela não conseguia dirigir, porque cada buraco ela tinha a impressão que pudesse matar alguém, só que ela não sabia disso conscientemente. Ok, mas ficou marcado. Ficou marcado, porque ela se via no buraco. Quando ela entende que no buraco não tem mais criança, que ela não está mais no buraco, então aquilo... Começa o processo de... Começa o processo de cura, onde a mente consegue entender que ela não está mais numa situação de perigo. Então, ela não precisa ter medo de passar por aquele buraco. Por mais negativa que tenha sido a experiência, que a gente vai depois elencar algumas das experiências, esperando também as experiências que os nossos amigos vão mandar para a gente, na situação das vidas delas. Enfim, por mais negativo que seja a experiência, todo trauma tem cura. Com certeza. Isso é uma boa notícia, gente. Todo trauma tem cura. E é isso que a gente vai aprender hoje, quer dizer que tem cura. Tem cura. E o mais interessante e bonito é que isso, Francine Shapiro, que é a pessoa que descobriu a técnica EMDR em questão, né, que mencionamos no início, ela diz na sua fala o seguinte, ela é norte-americana, e ela diz que da mesma forma que Deus criou o corpo, na maneira de poder cicatrizar uma ferida, né, Deus também criou no cérebro capacidade de curar as feridas traumáticas psíquicas. Só foi uma questão de descobrir, ou seja, né, as descobertas de Francine fazem com que haja, durante o processo terapêutico, a estimulação do cérebro, dessa parte que está adormecida, burra, entre aspas, né, para que a cura possa acontecer, né? Doutora, tem aqui um e-mail que chegou lá de Brasília, né? A nossa amiga Maria da Saúde. Dona Maria da Saúde, um beijo no seu coração e muito obrigado pela participação. Nossa primeira participação hoje aqui. Oi, Frei, tudo bem? Sua bênção, Deus abençoe. Eu e meus 3 filhos, desde que assaltaram minha casa, olha o tema, doutora, assalto, na minha casa, ficamos com trauma. O pior é que estávamos dentro da casa. Qualquer barulho já fico assustada, achando que é alguma coisa, ou seja, um assalto. Só vivo trancada e confiro o portão um monte de vezes para ter certeza de que está trancado. Pode mandar um alô para minhas irmãs Aparecida e Socorro no Rio Grande do Norte. Então, Aparecida e Socorro lá no Rio Grande do Norte, um beijo para você, Deus abençoe. Em Apodi, elas estão sempre assistindo TV Século XXI, o seu programa. Obrigado, fique com Deus. Então, doutora, aqui é a nossa amiga Maria da Saúde. Ou seja, entraram na casa dela, igual ela, também tantas outras experiências, assaltaram a casa, a família estava lá e hoje, qualquer barulho, ela já fica arrepiada. Nesse caso, doutora, Maria da Saúde. Então, Maria da Saúde, é uma pena que você não nos coloca a data em que aconteceu o assalto, porque o trauma de assalto, de sequestro, dentro de um prazo de 40 dias, é normal que se fique em estado de alerta. Então, se passou de 40 dias do assalto que ocorreu na sua casa, significa que é um trauma que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, o seu cérebro não conseguiu digerir, né, assimilar sozinho isso. Então, é preciso sim de ajuda, né? Realmente, uma das técnicas de linha de ponta é essa técnica EMDR, porque vai trabalhar justamente na causa desse trauma, enfocar realmente o que aconteceu, né? Porque senão realmente isso pode perpetuar para o resto de sua vida se não for digerido com a ajuda de profissional. Doutora, vamos lá para Jaguariúna, a nossa amiga Geni dos Santos Bisotto. Eu até peço que você participe. O que eu não quero,
E eu vou ficar muito triste, e você também, que chega depois no final, sempre aqueles calhamaços de perguntas, um monte de e-mail também. Aí eu não consigo ler todos, você não vai ter a sua resposta, a doutora vai ficar triste porque não conseguiu tirar a sua dúvida. Então, a partir do momento que estão chegando as participações, eu vou lendo. Então, aproveite e faça a sua agora, viu? Faça como fez a nossa amiga Geni do Jaguariúna, São Paulo. Ela diz: devido a um efizema pulmonar, estou agora com síndrome do pânico. Tenho medo de ir até o banheiro sozinha, diz ela. A síndrome do pânico tem cura? Ou só vai haver cura se for curado também o efizema pulmonar? Pergunta nossa amiga Geni de Jaguariúna, doutora. Geni, se a sua síndrome do pânico é decorrente de seu problema pulmonar, é preciso sim sanar a síndrome do pânico. Porque, na verdade, a síndrome do pânico deve estar ligada ao medo de morte, ao medo de não dar conta dessa doença. E auxiliando nisso, de tentar entender, curando também esses sintomas de pânico, vão te ajudar, inclusive, no quando a gente está bem, a gente ajuda que o corpo que está adoecido, a parte do corpo que está adoecida também comece a reagir. Como se tratar de síndrome do pânico? Pode necessitar de uma ajuda também com medicamentos, ou seja, do psiquiatra auxiliando, fazendo um trabalho paralelo entre o psicólogo, que vai tratar da origem do que está ocasionando esses sintomas, e o médico auxiliando, provavelmente. Porque há estágios e estágios da síndrome do pânico e às vezes é necessário se associar com a medicação psiquiátrica, sim, né? Okay. E é justamente a pergunta aqui que fez a nossa amiga Gisele de Porto Feliz. Boa noite, Gisele, obrigado pela participação, viu, querida? Os traumas se tratam com a base de remédio ou somente terapia? É a nossa amiga Gisele Mendes de Porto Feliz, doutora. Qual é o objetivo do psicólogo? Qual é o objetivo das novas técnicas descobertas na psicologia? É justamente ir em busca da cura desse trauma, porque realmente são descobertas recentes, descobertas novas que vão ajudar na cura do trauma, não é? Agora, como eu disse, se esse trauma está aliado a um sintoma agudo de ansiedade, eu posso associar junto uma medicação que vai abaixar essa ansiedade. Então, a pessoa não precisa esperar a terapia terminar para abaixar essa ansiedade que está aguda. E quem vai medicar, nesse caso, é o psiquiatra. Doutor, um e-mail que chegou aqui, a nossa amiga Rose. Obrigado, Rose, pela participação. Boa noite. Meu nome é Rose, tenho 50 anos e dirijo normalmente, diz ela. Tenho muito medo de andar de carro somente quando meu marido está dirigindo. Quando eu e outras pessoas estamos no volante, não sinto medo algum. Olha o detalhe, eu sofri um acidente de carro quando era bem jovem e não sei se isso pode ter alguma influência. O que pode ser? Um abraço, nossa amiga Rose. Rose, é possível ter essa ligação com o seu trauma de infância, não é? Agora, o importante é que você consiga separar o que aconteceu no passado do que está acontecendo agora. Então, você mesmo pode compreender que está tudo sob controle. O marido está na velocidade adequada, porque também se o marido não tiver, aí talvez eu vou estar com medo, não é? Então, se está tudo bem, está tudo sob controle, eu posso ir cuidando para que eu também vá me acalmando durante a viagem com o carro.